Fala, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, porque hoje existe uma confusão muito grande quando se fala de salvação. Algumas religiões falam que é salvos pelas obras, outros falam que a salvação vem por meio de outras coisas, e outros falam que não precisa de igreja para ser salvos. Outros dizem, eu tenho Jesus no meu coração, eu não preciso me preocupar com isso. Mas a grande verdade é que a maioria deles estão errados, e o que nós precisamos entender é o que a Bíblia diz para que eu possa confirmar e fundamentar isso que eu estou falando. Então fica comigo até o fim desse vídeo. Nós vamos falar um pouco sobre salvação. E o seu nome, o meu nome, será que está escrito no livro da vida? Fica comigo até o fim desse vídeo, tenho certeza que você vai ser muito abençoado e vai tirar suas dúvidas aí e fazer também uma autoavaliação, tá bom? Vamos lá. Meu nome está no livro da vida. A primeira coisa que nós precisamos entender que Jesus ensinou aqui seus discípulos é que num certo momento Jesus envia ali os seus 70 discípulos para evangelizar, pregar o evangelho e preparar ali alguns povoados. Ele dá algumas instruções aos seus discípulos e diz: eu te dou autoridade, vão para expulsar demônios, curar os enfermos. E aí o que é que acontece? Esses discípulos vão e depois eles voltam muito alegres, dizendo para Jesus: Senhor, os espíritos imundos se submetem ao teu nome, nós expulsamos muitos espíritos imundos, curamos enfermos. E aí Jesus fala para eles, quando eles terminam de falar com muito entusiasmo, Jesus olha para eles e fala esse versículo que eu vou acabar de ler para vocês. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Olha só a importância. Jesus tira totalmente o foco e a ênfase do que eles estavam falando e traz para o que é mais importante, que é a salvação, que eles deviam se alegrar, não porque estavam sendo usados por Deus, porque receberam autoridade por Deus, mas porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. E a nossa preocupação como cristão não é se o nosso time ganhou na Libertadores, não é se o nosso candidato a presidente foi eleito ou não, não é se a nossa vida financeira está boa, que nós precisamos dos 7 passos para ganhar dinheiro e ficar rico, precisamos ficar rico para viajar ao mundo. Não, a sua preocupação não deveria ser essa. E se é essa, tenho que ser sincero para você e dizer que você está indo por um caminho, muitas das vezes sem volta. Preste atenção. A sua preocupação deve ser: o seu nome está escrito no livro da vida, porque uma coisa é certa: os sinais estão acontecendo e tudo aponta para a volta de Jesus. E a minha pergunta para você é: será que o seu nome está escrito no livro da vida? Se o seu nome está escrito no livro da vida, isso quer dizer que você está salvo. E como que eu vou saber, Leonardo, quais são as evidências que eu sou salvo? Preste atenção. Primeira coisa, vamos imaginar que você não é um salvo. E você deseja saber como que você pode ser salvo. A minha resposta para você é: você não precisa fazer nada. Não. Você só precisa crer. E isso também não vem de você, vem de Deus. Essa resposta está em João 3,16. Preste atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas muitos ignoram o verso 17. Preste atenção o que é que diz. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então a salvação é pela fé em Cristo Jesus, certo? Em Efésios, chamei capítulo 2, verso 8, muito importante, fala o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, é pela fé, e pela fé em Jesus Cristo, no Filho de Deus. Não é por obras, não é de qualquer outra forma. Aqui se enganam e dizem que por simplesmente confessar com seus lábios, eu creio, eu tenho Jesus no meu coração, isso faz com que ele seja salvo. E não é isso que a palavra nos ensina. Preste atenção, eu quero falar aqui para vocês 4 tipos de fé. Mas somente em uma desses quatro tipos de fé que eu vou falar para vocês é o que é evidência daquele que é salvo. O primeiro tipo de fé são os que só buscam a Deus e suas necessidades. Essas mesmas pessoas que batem no peito e dizem que tem Jesus no seu coração, que não precisa de igreja, não precisa de pastor, e muitas das vezes nunca leu a Bíblia, ela se engana achando que ela já é salva. E ela fala: eu tenho um Deus no meu coração
olha só minhas obras, eu dou uma esmola, eu faço algumas coisas boas, eu pago o que eu compro, eu respeito todo mundo. Mas isso não te faz uma pessoa salva. E esse mesmo tipo de pessoa, esse primeiro tipo de fé, eles só buscam a Deus, somente buscam a Deus em sua necessidade, quando precisa de Deus em algo. Então essas pessoas, o compromisso dela com Deus é somente como um pedinte, é como aquele que vai, como uma criança vai e pede ao pai, pai, estou precisando disso. Simplesmente essa é a relação dela com Deus. O segundo tipo de fé é aquela fé que a pessoa tem um conhecimento teórico da palavra, lê a Bíblia, mas não leva muito a sério. Talvez você que está me escutando agora, o seu pai, o seu tio, alguém que mora junto com você, é cristão, é um crente em Cristo Jesus, é um salvo. E até você ler a Bíblia, você até tem um conhecimento no seu psique teórico aí sobre Jesus, quem Jesus é. Porém, você não leva isso a sério. Você lê a Bíblia como se fosse mais um livro de história. Esse é o segundo tipo de fé. O terceiro tipo de fé diz ter entregado sua vida a Jesus, frequenta os cultos, mas lá fora vive se alimentando das coisas mundanas e pecaminosas porque está confortado ou conformado com o mundo. Esse terceiro tipo de fé, que eu vou logo adiantando aqui para vocês, nenhum desses três tipos de fé são evidências dos que são salvos. Pelo contrário, se você pensa isso, você está enganado, certo? Esse terceiro tipo de fé são pessoas que estão dentro da igreja, certo? Ela lê a palavra, ela conhece a Bíblia, ela está lá nos cultos, mas quando ela sai desse ambiente, sai dessa célula, sai desses cultos, ela vai se alimentar de coisas mundanas. Ela está totalmente confortada com o mundo, com as coisas do mundo, ela não está preocupada com a volta de Jesus e muito menos preocupada com a sua própria salvação. Para ela, aquilo ali é somente um compromisso de fim de semana, porque o seu pai, seu tio, alguém pede para ir com ela, e às vezes ela gosta também para expor ali uma roupa nova ou estar ali conversando com os irmãos na igreja. Esses três tipos de fé, eles existem em vários dos ambientes, seja fora da igreja, seja dentro da igreja, mas a maioria das pessoas eles têm o primeiro tipo de fé, que é aquela fé que só buscam a Deus quando precisa. Agora eu quero falar do tipo de fé que evidencia a pessoa que está salva. O quarto tipo de fé é os que tiveram um encontro com Jesus. Lê a palavra para viver e saber qual a vontade do Pai. Não lê a palavra por religiosidade. Ele lê a palavra para saber qual a vontade do Pai e para viver essa palavra. Ele crê nessa palavra que ele leu. Ele teme a Deus, ele tem uma vida de santidade, ou seja, renúncia. Ele tem o evangelho como estilo de vida. Ele não obedece para ser salvo, ele não faz coisas boas para ser. Ele obedece porque ele já é salvo. Ele é luz, ele é sal da terra, ele é luz do mundo, como Jesus fala. E como que essas pessoas vão ver essa luz brilhar? É através das suas boas obras. Mas ele está consciente que aquilo que ele faz é por amor a Deus, por amor a Cristo. E por gratidão ao que Deus fez na vida dele, ele vai querer fazer também na vida de outras pessoas. Não que ele está com a consciência que ele foi ensinado na religião dele, que ele tem que fazer aquilo para ser salvo, como muitas pessoas fazem. Isso se torna algo tão religioso e tão pesado para as pessoas que as pessoas, muitas das vezes, isso se corrói, ela se corrói por dentro, porque elas precisam fazer algo bom para as pessoas todos os dias. Não, o verdadeiro salvo ele faz isso porque ele já é salvo, ele faz naturalmente onde quer que ele chegue, seja ajudar uma pessoa, dar um lugar à pessoa num, num ônibus, ou seja, apanhar algo para uma pessoa que caiu, ou dar um lugar numa fila para uma pessoa idosa, ou fazer outras coisas ainda mais simples ainda, mas é isso que faz evidenciar, são os sinais externos de que essa pessoa ela é salva, ela se submete, ela tem uma vida de santidade, separada das coisas do mundo. Muitas das vezes as pessoas são taxadas como loucas, taxadas como pessoas que são caretas. Por quê? Porque elas não vivem no padrão desse mundo. Então, meu amigo, minha amiga, se você vive dessa forma, provavelmente porque você é um salvo e uma salva, e essa pessoa que é salva, ela não só vive em renúncia, mas ela anda numa vida de obediência a Cristo, ela teme a Cristo, teme a Deus, e por temor e amor a Deus, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ela obedece e se submete a essa palavra de Deus. Então essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que você que está me ouvindo aí agora
teu nome esteja escrito no livro da vida. E se você ainda não é salvo, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, se aproxime de Deus, busque a Deus aí na sua casa. A palavra diz que todo aquele que buscar de todo o coração, Deus, ele se manifesta para essa pessoa. Você vai encontrar a Deus quando você buscar Ele de todo o seu coração, como está escrito lá em Jeremias. Então, é assim que eu encerro esse vídeo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.